momento a todos na paz do Senhor, amém? Quem está feliz com Cristo, dá uma glória a Deus. Nem todos estão felizes, mas vou perguntar de novo. Quem está feliz, dá uma glória a Deus. Aleluia, irmão. Nós somos felizes porque o Senhor, Ele te amou e Ele pagou por isso por você. E nós temos todos os motivos desta vida para glorificar e exaltar o nome dele. Por um minuto eu quero que você feche os seus olhos e que você ore ao Senhor e peça a Ele tudo aquilo que for ministrado, tudo aquilo que for falado nessa noite possa ir de encontro ao teu coração, possa ir de encontro à tua vida, que a tua vida neste lugar não venha ser em vão, mas que a glória do Senhor, a presença, a palavra dele possa invadir o teu coração, possa invadir a tua alma, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo mudança de vida, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta noite, nos fazemos presentes neste lugar. Pedimos a Ti, Pai, tira todo o nosso eu, tudo aquilo que nós podemos ser, e quero pedir ao Teu Espírito que venha se manifestar sobre este lugar, preparando vidas, preparando corações, preparando um ambiente para que a Tua glória venha se manifestada sobre este lugar, e tudo aquilo que for proferido, tudo aquilo que for falado nesta noite, venha ser concernente à Tua vontade, ao Teu querer, porque eu acredito que quando nós glorificamos, Pai, a manifestação do Teu Espírito, tudo vai conforme a Tua vontade e o Teu querer. Então nesta noite, eu apresento o Teu povo nesta noite, e eu apresento a Tua igreja rápida, lavada, transformada, em nome de Jesus, Pai. Aleluia! Vai passando com o Teu poder sobre a vida dos teus filhos agora, toda a resistência, todo o empecilho, tudo aquilo que não convém do Senhor nesta noite, que vai se retirar deste lugar, e a presença do Senhor venha se manifestar sobre este lugar, em nome de Jesus, Pai. Aleluia! E manifesta a Tua glória, a Tua presença e a Tua unção, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia! Meu Deus! Glória a Deus, Antes de mais nada, eu quero louvar a Deus pela oportunidade que foi me dada nesta noite. Sou muito grato ao Senhor por cumprir o propósito, que é pregar o Evangelho a toda criatura. E isso foi imposto por Jesus. Ide, pregue, fale do meu nome, fale das boas aventuranças, mas fale também daquilo que vocês irão passar, para que tudo aquilo que eu prometi possa se cumprir na vida de vocês. Louvo a Deus pela vida da minha esposa, que está lá atrás. Faço menção todas as vezes, porque só glorifica onde está quem sabe o lugar que saiu, e de onde veio. Só consegue agradecer aonde está, lembrando e sabendo daquilo que passou e daquilo que viveu. Então eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, que tem me auxiliado, me acompanhado. Eu acredito que hoje, na parte da tarde, quando eu falei para ela, meu Deus, minha cabeça está estourando, meus olhos estão vermelhos, e eu não estou conseguindo nem ler direito. Eu acredito que ela subiu para o quarto, ela foi orar, talvez falando para ele: Deus, ajuda ele, Senhor, cura ele, tira a dor dele, porque nós entendemos, irmãos, que o ser humano ele tem as suas limitações e tem as suas fraquezas a serem vencidas todos os dias. E é o que eu estava falando com o nosso irmão Carlos. Meu Deus, a gente prepara tanta coisa, aí chega no dia, nada acontece da forma que a gente preparou, mas acontece da forma que Deus quis e da forma que Ele pretende que acontecesse. Por isso nós estamos aqui. E olha você aí, você conseguiu chegar aqui, você está na sua casa, você está no seu lar, você conseguiu chegar aqui, venceu a sua luta, venceu a sua doença, e o Senhor te trouxe aqui nesse lugar, para glorificar e exaltar o nome dele. Então glória a Deus.
Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24. Todos acharam? Amém. Mateus, capítulo 24, versículo 37, um texto muito conhecido. Mateus, capítulo 24, versículo 37. Todos acharam? Amém. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Agora eu quero que você vá em Gênesis. Gênesis. Capítulo 6. Capítulo 6, versículo 7. Gênesis, capítulo 6, versículo 7. Podemos ler? Amém. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Essas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto, e as suas gerações, Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Pode se assentar dando glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus. Irmãos, nesta tarde eu estudava a palavra de Deus. O Senhor palestrou muito comigo sobre a vida de Noé. E eu estava tentando entender o que Deus estava querendo produzir na minha mente, para que o que eu pudesse trazer para os dias de hoje, para a nossa vida, para a nossa igreja. Porque é uma mensagem que já foi pregada em vários lugares, e a gente já viu várias vezes, mas a gente entende que ela se renova todos os dias. Então eu perguntei a Deus, falei: Senhor, mais uma vez vai ser pregado sobre isso? E Ele falou: pregue. Porque hoje é Santa Ceia. Hoje é um dia especial. Além de ser uma Santa Ceia, é um culto da família. E o propósito de Deus é a instituição do Senhor e a família. O Senhor, Ele se preocupa com a família. E
que é uma coisa que Satanás tem lutado todos os dias para destruir e para acabar com a família. Mas eu falei para Deus, mas como que eu entro nisso? Fala sobre Noé, fala sobre a vida dele e faça a minha igreja entender o seu propósito. Então, se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, eu diria: vença o processo e alcance o propósito de Deus. Fala para o seu irmão que está do seu lado: vença o processo e alcance o propósito de Deus. Fala, seu irmão que está do seu lado: qual o seu propósito? Qual o seu propósito? Pergunta para ele de novo: você já venceu o seu processo? E aí você vai entender o seu propósito em nome de Jesus. Irmãos, preste atenção aqui agora em nome de Jesus. O Senhor, Ele sempre teve prazer em relacionar com o ser humano, Ele sempre teve prazer em estar lado a lado comigo e com você. Ele sempre lhe desejou toda a nossa adoração a Ele, toda a nossa reverência a Ele. Ele sempre desejou que o nosso coração e a nossa vida tivesse voltado para Ele. Ele sempre desejou isso. Quando Ele cria o ser humano, a sua imagem e semelhança, Ele estava dizendo para mim e para você: olha só, eu vou te criar como eu sou, mas a imagem e semelhança que eu sou, para que você, quando for criado, você me glorifique, me exalte e me obedeça. Só que nós entendemos que com a falha de Adão, com as coisas que aconteceram no Jardim do Éden, nós fomos punidos por isso. E o pecado veio da nossa geração, da nossa raiz, tentando todos os dias nos afastar da presença de Deus. Isso é fato. Muitas vezes nós não entendemos, nós crescemos, nascemos, vivemos, mas nós não entendemos porque pecamos tanto, porque falhamos tanto na nossa vida. Gerações pecando, falhando, errando, o Senhor perdoando, ajudando, levantando. O Senhor sempre teve prazer em mostrar para nós o poder que Ele tem e aquilo que Ele pode fazer na nossa vida. Mas as nossas limitações muitas vezes nos fazem esquecer de quem Ele é. As lutas que batem na nossa porta, as dificuldades que chegam até nós, muitas vezes nos faz duvidar de quem Ele é. Só que eu creio que isso não aconteceu com Noé. Quando o Senhor, Ele vê o pecado, a promiscuidade, tudo aquilo que Ele projetou indo água abaixo, Ele olha do céu para a terra e Ele começa a procurar alguém que seja temente a Ele, alguém que queira obedecer a Ele, alguém que queira realmente fazer a vontade dEle. E uma pergunta que eu faço para a igreja: se o Senhor olhasse agora para a igreja, Ele escolheria você? Ele olharia para você? Entenda uma coisa: quando Deus Ele vai escolher Noé para uma grande obra, Ele primeiro, antes de escolher Noé, Ele precisa saber quem Noé é. Um homem reto, um homem justo. Mas além de ser reto e além de ser justo, a Bíblia vai nos dizer que Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. Enquanto o povo estava pecando, enquanto o povo estava fazendo coisas desagradáveis ao Senhor, Noé era reto, Noé era justo.
E Noé andava com Deus. O que eu falo para a igreja hoje? Para Deus te dar um projeto, para Deus colocar alguma coisa na tua mão, não vai ser de qualquer maneira. A gente quer muita coisa de Deus, quer cobrar de Deus muita coisa, quer fazer muita coisa, mas você, como é diante de Deus? Reto, justo e anda com Deus. Reto, justo e anda com Deus. Porque quando você entender isso, pode ter certeza, Deus vai começar a colocar projetos na tua mão, Deus vai começar a abrir tua mente, Deus vai começar a queimar dentro do teu coração a vontade de fazer a vontade dele. Mas muitas vezes o pecado tem impedido o povo de Deus fazer a vontade dele. Aí a Bíblia vai dizer que ele andava com Deus, era reto, era justo. Então, se você é reto, se você é justo, vou te dar um projeto. Porque eu entendo que nós não somos um projeto falido de Deus. Como é que Deus vai te dar alguma coisa que sabe lá na frente que você não vai fazer? Como é que Deus vai te dar alguma coisa, colocar na tua mão, sabendo que lá na frente você não vai concretizar aquilo que Deus colocar na tua mão, aquilo que Deus colocar na tua vida, é para você cuidar, é para você cuidar, mas com amor. Quantas coisas Deus tem colocado na nossa vida, quantos projetos o Senhor tem levantado na nossa mente, no nosso coração, que nós temos deixado passar. Aí a Bíblia vai dizer: Noé, vou te dar uma ordem, construa uma arca, faça uma arca para mim. Aí a Bíblia vai dizer que passa todas as medidas lá, 3 andares, aquela coisa toda. Quero exemplificar muito bem isso aqui. Só que Noé, irmãos, preste atenção, ele era agricultor. Noé não mexia com madeira. A função de Noé naquela época era plantar e colher. Ele não sabia como mexer com madeira. Ele não sabia como manusear pregos, martelos. Ele não sabia como fazer. Aí o Senhor ele vai chegar perto dele e vai falar assim: Noé, você é reto, você é justo, eu vou te dar um projeto. Mas para que esse projeto possa acontecer, você vai ter que passar pelo processo. E qual que é o processo? Eu não sou carpinteiro, mas vou aceitar o processo. Eu não sei mexer com madeira, mas vou aceitar o processo. Eu não sei pregar prego, mas vou aceitar o processo. As pessoas vão criticar, mas vou aceitar o processo. As pessoas vão falar que eu sei fazer, mas eu vou aceitar o processo. As pessoas vão chamar de louco, mas Deus vai aceitar o processo na minha vida. Você tem que aceitar o processo. As pessoas vão te criticar, vão te chamar de doido, vão te chamar de louco, vão rir da sua cara, vão falar que isso que você está fazendo não presta para nada. Ei, já viu como você pega a sua Bíblia debaixo do braço, vem para a igreja, glorifica a Deus, honra o nome dele, as pessoas passam na rua, já vai mais um crente, já vai mais um homem para você, perder seu tempo na igreja. Mas o de Deus está dizendo esta noite: você não está perdendo o seu tempo, você está cumprindo o seu processo. Deus de maravilha. A Bíblia não fala, irmãos. Mas talvez ele possa ter questionado o Senhor: meu Deus, eu não posso fazer isso. Eu não consigo. Eu não nasci para isso. Minha vida inteira eu fui agricultor, plantei as coisas. Quando eu plantar uma árvore, é melhor.
planta, está uma horta que eu vou lá e planto. Eu sei a hora de regar, eu sei a hora que vai evaporar da terra para o chão, para o céu. Mas fazer arca não é comigo não. Ei, já viu como te chama? Ei, não pega, não sei, não consigo. Ei, não sei, não consigo. Vamos evangelizar, não, eu tenho vergonha, eu não posso. O que o Senhor está dizendo, meu irmão? É para viver o processo. O Senhor não está chamando o capacitado, Ele não está chamando aquele que pode, Ele não está chamando aquele que consegue, Ele só está dizendo: ouça a minha voz, explica o processo de Deus na sua vida. Você acha que não tinha carpinteiro naquela época, não? Você acha que não tinha carpinteiro naquela época, não? Claro que tinha, mas não tinha o coração reto e temente a Deus. O Senhor está procurando o coração reto e temente a Ele. Que o resto é com Ele, o resto é com Ele. E eu acredito que Deus, Ele vai levantar uma geração não capacitada, mas uma geração que queira fazer a vontade dele. Cadê essa geração? Tinha muito mais pessoas capacitadas que Noé, mas não tinha o coração como o dele, não tinha o caráter como ele. Igreja, o Senhor, Ele não está procurando quem é capacitado, não. Ele está procurando quem está levando a vida reta, quem está pagando o preço, quem está fazendo a vontade do Senhor, porque as coisas, elas vão acontecendo gradativamente. A gente está esperando capacitar, a gente está esperando o Senhor para fazer, a gente está esperando chegar no nível de Deus para poder honrar Ele. O Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite: o negócio é aceitar o processo, porque o propósito vai se cumprir. Aleluia. Talvez, a Bíblia não diz, talvez Noé falando para Deus: Senhor, chama o meu vizinho lá, ele é carpinteiro. Chama o meu primo lá não sei de onde, ele faz a madeira muito bem, sabe pregar, já faz isso há anos. Aí Deus talvez falando para Noé: ele pode ser bom naquilo que ele faz, mas ele não é bom naquilo que você é. Ele pode ser bom naquilo que ele faz, mas ele não é bom naquilo que você é. Porque temor e caráter é decisão. Temor e caráter é decisão, não é talento, não é dom. Você pode não ter talento, não ter dom. É claro que tem, mas pode não ter. Mas se você tiver caráter, for temente ao Senhor, pode ter certeza. Você está fraco, mas Ele está andando contigo. Aleluia! Está desanimado, mas Ele está andando contigo. Não sabe louvar, mas está andando contigo. Não sabe pregar, está andando contigo. Não sabe evangelizar, está andando contigo. Pode ter certeza que Deus está andando contigo. Contigo não pelo teu talento, mas pelo teu caráter. Aleluia. Você é muito de Santa Ceia, irmãos. Ela tem que trazer uma palavra mais dura, sim, para a gente acordar e despertar, porque o tempo está passando e a gente não acredita que Ele vai voltar. E quando a ceia é ministrada, quando a ceia é entregue a cada um de nós entendemos que nós estamos vivendo um processo para alcançar o propósito de Deus, que é levar a sua igreja para morar com Ele. Agora, olha só, preste atenção. Quero ser bem rápido, irmão, nessa mensagem, eu acredito. Ele vai falar para nós: construa. Talvez ele não vai desse tamanho, mas é desse jeito, mas não pode.
essa arca ela é construída. Só que o processo da construção é que gera dor. O processo da construção que gera sacrifício. Por quê? Porque todo dia Noé acorda, pega madeira, pega um prego, vai lá pegar. Todo dia acorda, pega madeira, pega um prego, vai lá pegar. O que eu estou falando para você nessa noite? Você acorda, jejua, ora, vai lá, não sai da sua vida, o Senhor está vivendo o processo. Acorda, levanta, jejua, ora, vem para a igreja, está vivendo o processo. Assim era a vida de Noé. Acordava, pegava o prego, pegava madeira. A Bíblia não fala, talvez até parou de trabalhar na agricultura, pois outras pessoas podem trabalhar na agricultura e focou no processo que ele tinha que fazer. Só que preste atenção, irmãos, naquela época nunca se havia chovido, e isso é um problema, porque como é que você vai acreditar numa coisa que você nunca viu? O camarada já tinha 500 anos de vida, já passou por tudo que é direito e nunca viu cair uma gota do céu. Aí chega Deus para ele e fala o negócio seguinte: vai vir chuva, vai vir tempestade, vai vir um dilúvio, vai acabar com tudo. Faz a arca que você vai ter seguro na sua família. Ele teve que acreditar numa coisa que ele nunca viu. Ele teve que confiar numa coisa que ele nunca presenciou. E o problema vocês não sabem, que passa um ano, Noé está lá pregando, vivendo o processo. Passa 2 anos, Noé está lá, vivendo o processo. Passa 3, passa 5, passa 10, passa 20, passa 100 anos, ele está lá vivendo o processo. E nesse tempo, quantos não chegaram para ele, você é louco, vai chover, nunca choveu, talvez nem sabia que era chuva naquela época. Quantos não chegam perto de nós e falam para a gente: vai servir esse Deus até quando? Esse Deus não mudou a tua casa? Você ainda tem um marido vergonha? Ainda tem um filho drogado? Tem uma mulher que não te honra? Todo mundo prostitui no teu lar, na tua casa. Está servindo a Deus para quê? Isso não vai acontecer na sua vida, porque esse Deus não existe. Quantos nos julgam e nos apontam pelo Deus que nós servimos e o Deus que nós honramos nessa terra? Não foi diferente com Noé. Talvez muitos passaram lá naquele momento, ele pregando: larga isso, Noé. E talvez passou 10 anos: Noé, cadê a chuva, Noé? E a chuva não veio. Ou talvez Deus falando para mim, para você: cadê a cura da tua casa? A cura não vem. Cadê a cura do meu marido? A cura não vem. Cadê a cura da minha família? A cura não vem. Mas Noé estava vivendo um processo. O que eu falo para você nessa noite? Viva o processo. Viva o processo de Deus na sua vida. Porque uma hora, pode ter certeza, talvez Deus não falou um dia, não falou um momento, e não falou uma hora, mas vai chegar o momento que Deus pega essa pessoa, vai entender, muda a vida dela, transforma ela e mostra para você que esse é Deus. O negócio Aleluia. ele confiou. Glória. Noé acreditou. Talvez na metade daquela arca ele já falou: meu Deus, eu nem imaginava que eu tinha talento, eu nem imaginava que eu podia fazer, e olha que Deus fez. É Deus falando para mim e para você. Talvez você está sentado no banco aí achando que não pode pregar, não pode fazer a obra, não pode dar o melhor para Deus, e o Senhor só está dizendo: é só você seguir o processo, tomar uma posição na sua vida e fazer a vontade dele. Aí, preste atenção. Por que, pastor, que não chamou lá um carpinteiro bom, um cara de elite mesmo, um cara conceituado na época? O Senhor, Ele não divide a glória com ninguém. Porque na hora que a arca estivesse pronta, pastor, não foi porque Deus mandou e Deus capacitou, foi o carpinteiro que é bom. Não foi porque Deus mandou e capacitou. Cara, irmão, o que Deus está falando para mim e para você nessa noite? Se você está onde você está, não é porque você é bom, é porque Ele é bom, é porque Ele é contigo.
Glória a Deus, aleluia. Ele não vai dividir a glória dele com ninguém. E muitas vezes a gente quer bater no peito e achar até que o culto é nosso. Se eu não for, não tem culto. Se eu não pregar, ninguém prega. Se eu não louvar, ninguém louva. Se eu não evangelizar, ninguém é salvo, ninguém é transformado. Irmão, se Deus não tiver, se Ele não operar, nada acontece. Pode ter certeza, você é salvo. Vivendo o processo, sendo humilhado, sendo zombado, mas aquilo que Deus deu para ele, não deu para mais ninguém. Você não está entendendo? Eu vou te explicar. Muitas vezes Deus vai te dar um projeto, muitas vezes Deus vai colocar um negócio no teu coração, e pode ter certeza, muitos vão te julgar, muitos vão te apontar por causa disso, mas pode ter certeza, na hora que acabar o processo, o propósito de Deus vai se cumprir. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. Fala pro seu irmão. Viva o processo. Viva o processo. Para alcançar o propósito. Talvez você ainda, pode falar, talvez você ainda não alcançou o propósito, porque deixou o processo para trás. Então essa noite, é hora de seguir o processo de Deus na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Aí, cumpre-se os 100 anos, o camarada trabalhando todo dia. Aí ele vai olhar para a arca e agora está pronto. Está tudo feito do jeito que Deus mandou, as medidas certas, o ângulo certo, a madeira certa. Está tudo pronto. Aí ele vai olhar no coração dele assim e vai ver que a arca está pronta. Aí Deus vai palestrar com ele, ainda não está pronto. A estrutura está pronta, mas ainda precisa betonar um negócio. Precisa tirar as brechas. Porque na hora que o dilúvio vir, na hora que a tempestade chegar, vai entrar água, vai inundar o barco e vai matar todo mundo também. O que o Senhor está falando? É hora da gente tirar as brechas que tem naufragado o nosso barco, a nossa arca, que vai nos levar para a vida eterna. É época da gente agora pegar nossas brechas e arrancar da nossa vida. Aí você vai falar, então tá bom, vamos betumar então. Então vou betumar por fora. Não. O betume é por dentro e por fora. Porque tem brechas que são visíveis, que são por fora, mas tem brechas que estão por dentro. E elas precisam ser betumadas, precisam ser seladas. Porque na hora que vir a tempestade, pode ter certeza, o seu barco ele vai navegar
por fora e por dentro foram seladas. Aí ele vai deturmar, toque. Aí vai falar assim, ó, agora está pronto. Está pronto, mas agora falta uma coisa. Porque a arca vazia e betonada, ela não vale para nada. Vamos encher a arca. A igreja vazia, ela não serve para nada. Mas quando começa a entrar o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, e vai chegando, pode ter certeza que quando entra o primeiro, olha o Senhor entrando junto. Aí vai começar a colocar animal para dentro. Aí vai falar para Deus, e aí, é só isso? Não, sua família também. Eu tenho que honrar o seu sacrifício. Porque eles te ajudaram, eles estiveram do teu lado, eles acreditaram em você. E quando os outros estavam falando que você era louco, e quando eles estavam falando que isso não ia dar em nada, a tua família estava do seu lado. Por isso que eu falo muito da minha esposa, irmãos. Porque podem me chamar de louco, podem me chamar de doido, mas ela nunca vai me chamar, sabe por quê? Porque se alguém quiser saber sobre mim quem eu sou, só pergunta para ela. Ela vai te dar o diagnóstico todinho, porque só quem está perto é que conhece, só quem está perto é que anda junto. Noé andava com Deus porque o caráter dele atrair a presença de Deus para a vida dele. E é isso que nós temos que fazer, atrair a presença de Deus para nossas vidas, pelo nosso caráter, pelo nosso temor a Deus. Aí entrou a família. Aí imagine só, a arca está pronta, está tudo betonada, os animais estão lá dentro já, a família está lá. Cadê a água que não vem? Cadê a água? Talvez por algum momento ele possa ter pensado, a Bíblia não fala, pode ter pensado em sair daquele lugar. Mas ele acreditou, porque ele não saiu. E 7 dias, irmão Ronaldo, 7 dias, a arca ficou parada ali. E quantos não passaram em frente daquela arca, falando, louco, cadê a chuva? Passou sua vida inteira, 100 anos construindo isso aí para nada. Gastou tempo, gastou dinheiro com gasolina, investiu na igreja, foi dizimista, foi ofertante, louvou vários louvores, pegou várias palavras do povo. Não adiantou em nada, porque tudo é uma farsa. E veio o primeiro dia, o segundo, o terceiro. E quando chega ao 7º dia, a porta que estava aberta para todos, pastor, a porta que estava aberta para aquele que se arrependesse, quisesse se converter e entrar nessa comitiva, poderia entrar. A Bíblia não fala que não poderiam entrar, mas ninguém entrou, ninguém acreditou, porque nunca tinha visto chuva naquela época. A gente tem pregado a palavra do arrebatamento da igreja. Isso vai acontecer. Já aconteceu? Não! Não aconteceu! Mas vai acontecer. E a gente precisa entender isso. Aí passa-se os 7 dias. Vem a chuva. E a Bíblia vai nos dizer que 40 dias e 40 noites vai chover. E as águas vão subir. E as águas do abismo vai se levantar. E aquela coisa toda que todo mundo conhece. Imagine só. Pessoas que você pregou, evangelizou. Pessoas que você chorou por elas. Falando para elas
espere. A porta se fechar. Preste atenção. Jesus, ele vai voltar. Você pode imaginar que é só uma brincadeira, ou só uma perda de tempo. Continue assim. Mas naquele grande dia, pode ter certeza, você vai estar frente a frente com ele. E ele vai falar para você: eu usei alguém para pregar para você. Eu usei alguém para te evangelizar. Eu usei alguém para te falar do amor de Cristo para você. Você não quis. Ah, mas nunca teve um arrebatamento. Mas eu falei que ia ter. E aquelas pessoas morreram. Todas elas morreram. Todas morreram porque não quiseram aceitar a Cristo. Não quiseram aceitar o Evangelho do Senhor. E aí, quando se passa-se 150 dias mais ou menos, as águas começam a baixar. Aí tem aquela passagem que vai soltar o povo não volta, porque está comendo as coisas todas. Aí vai soltar uma povo, depois vai soltar outra. Uma vai vir para a oliveira e a outra não vai voltar mais. Entendendo que já era tempo de sair. E a pergunta que eu faço para a igreja: por que Noé não saiu? Se a água já tinha baixado? Se já estava tudo seco? Porque antes de nós queremos fazer a nossa vontade, o nosso próprio entendimento, nós temos que ouvir a voz de Deus. Ele mandar: pode sair, pode sair, pode sair, pode sair. Glória a Deus. Deus, aleluia. Fica sobre os seus pés, irmãos. Preste atenção. Noé esperou 1 ano e 10, 11 dias para sair da arca. Porque ele quis? Não. Porque era o propósito de Deus testar ele também. Era o propósito de Deus testar o caráter dele. Porque já viu aquele camarada? Vem para a igreja, é curado, é liberto. Deixa eu ouvir a voz do Senhor e vai embora. E Deus está dizendo: não é para ir embora, é para ficar. Eu já te dei tudo que você precisa, já salvei tua casa, já salvei o teu lar. É hora de você ficar. E o camarada vai embora. Porque ele não queria Deus, ele queria aquilo que Deus poderia oferecer para a vida dele. Ele só queria isso. Por isso, irmãos, que vai ter muitas pessoas na igreja que vai passar a vida inteira clamando a Deus, Deus não vai dar. Porque ele sabe que na hora que der, a pessoa nunca mais volta. Mas Noé ficou 1 ano e 10, 11 dias. Esperou Deus falar: agora pode sair. Agora você pode ir. E a primeira coisa que ele faz: vamos fazer voltar para Deus, vamos agradecer. Vamos confirmar tudo aquilo que ele fez na nossa vida. Agora, como é o culto da família, por causa da vida de Noé, toda a família dele é pronada. Noé é o maior evangelista que nós possamos conhecer na terra. Por quê? Porque é um camarada que salvou toda a sua família. Ainda trouxe as noras de rebarba ainda. Quantas vezes nós pregamos para o mundo, pregamos para as pessoas, e a nossa família está morrendo, a nossa família está indo direto para o inferno. Mas Deus está dizendo: é só ser fiel. Cumpra-se o processo, cumpra-se o processo, porque você vai viver o propósito de Deus na sua vida. Aleluia. Glória. Noé salvou toda a sua casa. Ele conseguiu isso. E você vai conseguir também. Aleluia. Glória. Para isso, você precisa viver o processo de Deus. Isso é verdade. Irmãos, por 1 minuto eu quero fazer um apelo aqui. Quer ser bem rápido e bem objetivo.